A questão 13 é uma questão muito interessante, que tem um fato matemático aí muito importante. Ele diz assim na questão 13, alguns já leram a questão, às vezes tem a tela impressa, né? Ele diz assim: ABCD é um quadrado de lado 8 centímetros. P é um ponto interior tal que a área do triângulo APD, esse triângulo, é o dobro da área do triângulo APB, esse triângulo aqui. E diz mais, x é a distância do ponto P ao lado AB, se a distância aqui é 90 graus, né? É a altura, tá vendo? Ele quer saber o seguinte, qual dos gráficos, ele deu 5 gráficos de resposta, qual dos gráficos representa a área da região cinza, essa região aqui cinza, que eu passei o lápis, ficou meio fraquinho, essa região, né? Em função de x. Então ele tem um gráfico lá que representa numericamente essa área cinza aqui. Que área? Área BCDP, essa área, esse quadrilátero aí, certo? Veja bem que coisa importante isso aqui. Olha só. Se você prolongar esse segmento AP até o ponto médio do lado BC, até o ponto médio, veja bem, deslocando-se o ponto P sobre o segmento AM, tem-se uma infinidade de triângulos. Que triângulos? APB e APD. Imagina esse ponto descendo aqui, esses segmentos vão acompanhando, né? Tá imaginando isso? Esses dois segmentos vão vindo junto, né? Vai formando uma infinidade de triângulos APB, mostrando de novo, APB esse e APD esse. Tais que a área do triângulo APD esse é o dobro da área do triângulo APB. Isso vai acontecer uma infinidade de triângulos aí, só se o ponto P estiver sobre o segmento AM, ponto médio do lado. Olha que coisa fantástica. Então, por causa disso, vamos então lá resolver o problema. Ele disse assim, x é a distância de P ao lado AB, então aqui é a altura desse triângulo, né? Ó, triângulo APB, a altura. Nós podemos calcular a área dele, ó, 8 vezes a altura x dividido por 2. E esse aqui ele falou que é o dobro. Então vamos escrever isso? Daqui a pouco eu volto na figura. Apesar de que essa figura aqui está representando, né? Então veja bem. O triângulo APB. A área dele, base, tá vendo que ele está virado para lá? Aqui está a altura, ó, esse triângulo aqui. Base 8 vezes a altura x, dividido por 2, não é? Quer dizer que a área desse triângulo é o quê? 4 vezes x. Mas ele disse que o triângulo APD, esse triângulo, tem o dobro da área. Então o triângulo APD, a área dele é 8x, não é o dobro? Agora vamos então pensar na área da região que ele quer, essa área aqui. Você concorda que essa área achurada, ela é, podemos calculá-la assim, ó, área do quadrado menos a área desse triângulo menos a área desse triângulo. Confere? A área do quadrado menos a área desses dois triângulos, a área deles aqui. Então, meus amigos, a área cinza, essa área achurada, como é que nós vamos calcular? A área do quadrado, quanto que é 8 vezes 8? A área do quadrado, 64, menos essas duas áreas. Quanto que é a soma das duas áreas? É 12x, né? Nem precisava do parêntese.
Se eu chamar essa área, ele quer a área em relação a x, claro. Se eu chamar A de x, essa área churada, ela é igual a 64 menos 12x. Agora, o que é 64 menos 12x? Pessoal, é uma reta, equação de uma reta. Olha aqui, menos 12x mais 64, equação de uma reta. Quer dizer que a área, numericamente aquela área, é a equação de uma reta. Eu gostaria que você olhasse aqui agora o seguinte, ó. Eu te mostrei nesse desenho que o valor de x ele vai de 0 até 4. Ó, o valor de x, ele vem de 0, pequenininho, vem aumentando até 4. Então o valor de x vai de 0 a 4. Quer dizer que aqui é uma reta cujo domínio, os valores de x, vão variar de quanto? X vai variar de 0 até 4. Vamos fazer então esse gráfico? Vai ficar assim, ó. Se o x for 0, não vai, o x não varia de 0 a 4. Se x for 0, quanto que vai ficar o a de 0? Substituindo lá na função. Vai ficar 64 menos 12 vezes 0 é 0. Isso vai dar quanto? 64. Então nós temos um ponto aí para marcar no gráfico. Qual é o ponto? É o ponto 0,64. Fazendo aqui, aproveitando o papel. E se o x for 4? Que é o outro limite do intervalo. Se o x for 4, como é que vai ficar o a de 4? Vai ficar 64 menos 12 vezes 4, 48. Isso vai dar 16. Quer dizer que nós temos outro ponto aí para o gráfico, que é o ponto o quê? É o ponto 4, 16. Ó, esse ponto e o ponto 0,64. Então, pegando aqui outra folha de papel, o gráfico então vai ficar assim, ó. É gráfico de uma reta. Fazendo à mão mesmo. O ponto 0,64, 0 de x, 64 de y. E o ponto 4,16. Fora de escala, claro, né? 4,16. Então é o segmento de reta que une esses dois pontos. Esse segmento de reta está bem torto, não tá? Então, olha, esse segmento de reta representa o quê? A área daquela figura em relação a x. Corresponde à letra E, viu? Lá na questão. Procure lá essa questão. Corresponde à letra E. Não é legal? Concordo que não é a questão fácil. Não é a questão fácil para os estudantes do ensino médio. Não é? Não é fácil, não. Mas é isso aí, a questão 13. Olha que coisa interessante. Eu gostaria de te mostrar aqui agora, de novo nesse desenho, o seguinte. Ó. Se eu pegar um ponto qualquer aqui, um ponto qualquer, que está sobre esse segmento em vermelho, AM, um ponto qualquer. Por exemplo, aqui, ó, esse triângulo. Qual triângulo? Eu pus, aqui é o ponto P, tá vendo? Eu desloquei ele para cá. Eu tenho que ligar lá, né? A PD, ó. A área do triângulo APB, olha bem, APB, esse triângulo, é metade da área do triângulo APCD.
APD, esse triângulo todo, metade da área. E de fato é a metade da área. Muito interessante isso aí. Esse triângulo APD, APB, aqui é B, né? Essa altura aqui, ó, ela está dando aproximadamente 4,4. Essa altura aqui deve dar 8,8. Vamos medir? Olha lá. Deu para ver aí? Aproximadamente 8,8. Mostrando o quê? Que o triângulo APB, a área dele é metade de APD. De fato é. Você vê que os dois têm a mesma base, a altura desse e a metade da altura desse. Beleza? Então tá aí. Resolvida a questão 13. E eu te trouxe uma informação muito importante. Quando no quadrado você liga um vértice ao ponto médio, vão ter aí sobre essa linha uma infinidade de pontos. Você pode considerar, né, sobre a M uma infinidade de pontos. Essa infinidade de pontos vão formar infinitos triângulos em que a área do triângulo APD é o dobro da área do triângulo APB. Beleza? Então tá aí resolvido. Bons estudos. Tchau, tchau.